Muito que bem, senhoras e senhores. Vai uma pipoquinha aí? Lara me fez. Se você assistiu ao vídeo de Santos e Bragantino, você sabe que a Lara foi a culpada do Santos não ter ganho a partida. Se você não assistiu, corre lá e assiste. Volta para cá, que este vídeo é uma parte 2 de um vídeo que eu lancei exatamente uma semana. Segunda-feira da semana passada. Pará versus Madison. Naquele caso, o vídeo se chama Santos, contrate um lateral direito, por favor. E eu sigo com essa visão. O certo seria contratar um lateral direito que fosse titular de forma dominante, porque na minha visão, nem Pará, nem Madison, são dominantes dessa posição no momento. Claro, entre os dois, hoje eu sou o Madison. Já sou do bom de fora Pará, fora do time titular, claro. Mas o Madison não é aquela segurança defensiva de maneira alguma. Inclusive falhou. Comendo pipoca da nisso. Falhou no segundo gol do Bragantino ontem. O Pará falha no primeiro, de forma ainda mais bizarra. Mas segurança defensiva com os dois não existe. Ofensivamente, sim, o Madison é de fato melhor que o Pará. Apesar de alguns números também um pouco baixos. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Semana passada eu fiz esse vídeo com números, com estatísticas que mostram que o Madison e o Pará não são nenhuma garantia. E também nem sugestões dadas por mim, pelo Caio Nascimento, pelo Edu Futirinhas, pelo pessoal que é membro do canal no grupo e pelo pessoal que me segue no Instagram. Eu abri uma caixinha e todo mundo sugeriu vários laterais lá. Vale a pena assistir, tá aqui na descrição. Essa parte 2, eu vou continuar com os números e também trazer a questão do Fernando Diniz. Ontem na coletiva, a qual eu participei, inclusive, tá na Santos TV, eu fiz uma pergunta sobre o sistema defensivo. Eu quero usar em algum vídeo aqui no futuro, então se você não assistiu lá, uma hora eu mostro aqui. Mas a primeira pergunta da coletiva foi sobre o Pará ser titular e não o Madison. Bom, a resposta do Diniz foi a seguinte, eu vou ler e depois vou comentar. O Madison é um grande jogador, mas eu tenho que ter um olhar técnico, não posso ter um olhar só de torcedor. Isso é verdade, né? Ele tem que ser frio. Vou me comparar nessa situação só para ter um exemplo fácil. Eu sou um torcedor assumido, mas eu fiz o canal baseado em preceitos jornalísticos. A frieza, a análise fria precisa passar por cima de qualquer coração que eu tenha aqui nesse caso. O Diniz é a mesma coisa. Ele não pode ser passional, ele tem que ter frieza, tem que ser técnico. Vamos lá. O Pará contra o Independiente fez um jogo muito bom. Aí complica, né, Diniz? Falhou naquele lance que sofremos o gol impedido, mas fez uma partida muito segura. Complicou um pouquinho mais. Eu não posso agir com emoção, verdade. Faz 15 anos que o Pará joga em times grandes. Mentira, são 13 quando ele chegou no Santos em 2008. Ou foi 9, não, acho que foi 8. Quase sempre como titular. Eu entendo o torcedor, ele está aí para criticar e torcer, e eu estou aqui para escalar e fazer o que é melhor para o Santos. O Diniz tem um ponto aí, apesar das justificativas serem bem fracas, na verdade, elas não servem como justificativas, sejamos sinceros. Experiência do Pará não pode ser justificativa e boas partidas ele não vem fazendo, não há nada que prove isso. Mas ele de fato, ele fala, o torcedor torce, critica, mas não vai escalar o time, quem escala é o técnico. Isso é um fato, o torcedor pode odiar, detestar o Pará, mas o Madison precisa provar também que merece. Repito, hoje eu prefiro o Madison titular, mas eu preferiria uma contratação para jogar antes dos dois. Acho que um time como o Santos não pode ter dois laterais tão abaixo de uma média quanto são esses dois. Só que os números, dentro do que a gente tem hoje, que é Madison e Pará, precisam apontar um deles. Qual deles? Bom, o SofaScore aproveitou essa onda, foi muito esperto. O SofaScore, que eu sempre trago aqui como fonte de estatísticas, foi muito esperto e domingo à noite, depois do jogo, soltou uma comparação. Madison e Pará, de 38 jogos de Campeonato Brasileiro. Os 12 desse ano, mais alguns da temporada passada. Foi uma escolha meio arbitrária, 38 jogos para cada. Eu podia fazer com 20 jogos, com 50 jogos. Mas ao pegar 38, eles conseguiram construir uma narrativa de que o Madison tem números muito superiores. Eu vou ler os números, fiquem tranquilos. 38 jogos para cada. Gols 5-0 para o Madison, assistência 6-0 para o Madison, acerto no cruzamento 23% a 21% para o Madison, passes decisivos 23-19 para o Madison, grandes chances criadas 10-0 para o Madison, dribles sofridos por jogo 0.2 contra 0.6 do Pará, ou seja, o Pará perde. Duelos ganhos 59% a 49% vantagem para o Madison. E, bom, a nota deles é uma nota subjetiva, não importa muito. Parece que o Madison é extremamente superior nesses números. Mas, os números que eu trouxe semana passada e os números que eu vou falar agora, são só do Brasileiro 2021, ignorando completamente 2020. Ou seja, o momento, o atual dos dois. E estes números, na verdade, não têm essa vantagem clara para o Madison.
Olha só, eu vou repetir os da semana passada, depois eu trago outros novos. Chutes, repetir atualizado, né? Números que eu trouxe semana passada, uma semana depois, o que eles mudaram. Chutes, 0,3 a 0,2 para o Madison. Passes-chave, passes para jogadas importantes, 0,7 para o Madison, 0,1 para o Pará. Madison superior. Passes certos, 82% do Madison, 83% do Pará. Passes no próprio campo, 86% do Madison, 87% do Pará. E passes certos no campo ofensivo, 70% do Madison e 74% do Pará. O Madison, em todos os quesitos de passe, está abaixo do Pará. Por pouco, mas está. Bolas longas, esse é um número muito feio para o Madison. Só 17% do que ele tenta de bolas longas ele acerta. O Pará, 44%. A posse de bola vencida, reconquistou a posse para o Santos, 0 do Madison. O Madison não fez isso no campeonato inteiro e o Pará meia posse por jogo. É um número baixo, mas a do Madison ainda é mais baixa. Posse perdida, essa se você assistiu o vídeo da semana passada você lembra, né? O Madison 4.2 e o Pará semana passada era 11 e agora caiu para 10.7. Uma média realmente horrorosa. Há os dois números que eu peguei aqui que são do Brasileiro 2021 e só, e o SofaScore não mostrou. O acerto no cruzamento, que para o SofaScore dava de 23% a 21%, nesse caso é 0%. O Madison errou todos os cruzamentos que tentou no Brasileiro, todos. E o do Pará acerta 0,9 por jogo, 1 por jogo, ou seja, 12 certos. É um número baixo, mas o do Madison é 0. E nas grandes chances criadas, que estava 10-0 no SofaScore somando os dois, na verdade são 3-0. O Madison está com a vantagem. Gols 5-0, na verdade nesse brasileiro é 0-0. O Madison não fez gol nesse brasileiro. E assistência 6-0, nesse brasileiro é 2-0 para o Madison. Ou seja, ele até tem vantagem nesses números ofensivos, mas uma margem muito menor, porque são gols e assistências que ele deu no ano passado. Na atualidade os números são baixos. E ele erra muito mais passe que o Pará, principalmente em bolas longas, mas também no campo de ataque, né? A maior diferença entre passes no campo de defesa e passes no campo de ataque é a de passes no campo de ataque, que ele erra muito mais do que o Pará. Então assim, os números na verdade do Brasileiro 2021 não mostram tanto que o Madison é absoluto na titularidade. Mostram que o Madison é melhor em alguns setores, em alguns fatores, mas na defesa é mais ou menos a mesma coisa, e no ataque é porque ele entra na área. E aí é a minha justificativa hoje para o Madison ser titular. Se você assistiu o vídeo de ontem, você já até deve ter sacado. Nos dois gols do Santos, são bolas na área, em que o Santos tem 5 jogadores em linha dentro dela. No segundo, se não me engano, são 4 e um cara atrás. Isso só existe porque o Madison pelo menos vai, o Madison pelo menos avança. O Pará não faz mais isso, o Pará deixa o Marinho completamente isolado. Ontem foi um exemplo de como o Madison pelo menos vai, inclusive um dos lances ele cabeceia. O Madison chega no ataque, o Madison pelo menos tenta. Na defesa, os dois falham, mas no ataque ao menos já se justifica. Se é pra ficar tomando gol nas costas do Pará ou em erros do Pará e ele não compensar no ataque, pelo menos o Madison pode até tomar gol lá, mas tá tentando compensar na frente. Esse fator pra mim já é o decisivo. Agora, esse tweet que viralizou do SofaScore, pra mim, na verdade, não diz muita coisa. Foram dados, entre muitas aspas, tá? Manipulados. Eles foram escolhidos a dedo, assim, para aparecer uma vantagem de um, que na verdade, na atualidade, não é uma vantagem existente. Mas enfim, são análises. Você pode chegar pra mim com razão e falar: tudo bem, Noronha, mas nos últimos 40 jogos, então o Madison foi melhor. O Madison precisa jogar. Argumento muito válido. É claro, esses gols e assistências foram na temporada passada, faz mais de 6 meses. Ao mesmo tempo, o Pará não joga nada há 6 meses. Então, assim, são situações. Você precisa escolher um corte e tentar encontrar o seu titular. O corte da torcida é o Madison. O corte do SofaScore é o Madison. O meu corte é uma contratação. Não deu pra contratar. É o Madison. O corte do Fernando Diniz ainda é o Pará. A gente vai continuar aqui fazendo vídeos tentando mostrar que não tá rolando pro Pará. Vamos ver se o Diniz compra essa ideia. É tudo que eu posso fazer. Qualquer momento a gente volta com outras notícias. 10 da manhã tem resenha amanhã. E é isso aí. Beijo, tchau.